regra do produto. Eis aqui uma regra que não é óbvia. Se f de x é expressa como um produto de duas funções, g de x e h de x, então a derivada de f é igual. Veja, um chute, assim, um palpite que poderíamos dar, considerando a regra da soma, é que a derivada de f seria a derivada de g vezes a derivada de h, certo? Mas isso não está correto. A derivada do produto é a derivada da primeira função pela segunda, mais a primeira função pela derivada da segunda. É assim que eu gosto de ler, tá? Então, repetindo, se você tem um produto de duas funções, g e h, a derivada desse produto é a derivada da primeira pela segunda, mais a primeira pela derivada da segunda. Certo? Como eu disse, não seria possivelmente o seu primeiro chute, né? O primeiro chute poderia ser que a derivada de f é a derivada de g vezes a derivada de h, mas observe que não é. Vamos fazer a demonstração. Esta demonstração ela exige uma certa criatividade nas manipulações algébricas, certo? Não é algo muito difícil, mas não é tão simples como a demonstração da regra da soma, por exemplo. Então vamos lá. F' de x é o limite, quando ΔX tende a zero, de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Isso é igual ao limite, quando ΔX tende a zero. Ora, f de x mais ΔX é g de x mais ΔX vezes h de x mais ΔX. Menos f de x, que é g de x vezes h de x, tudo sobre ΔX. Pois bem, aí temos uma expressão como essa. Nossa intenção é obter expressões que envolvam, de alguma maneira, a derivada de g e a derivada de h, certo? Porque a gente imagina que, supondo que a gente não conhecesse esse resultado, dentro daquele espírito de redescoberta, certo? A gente não conhece esse resultado e está resolvendo esse problema pela primeira vez. Então a gente espera o quê? Encontrar expressões para a derivada de g e para a derivada de h, de alguma maneira. Mas como? Então, um caminho possível seria o seguinte: a gente força aparecer a expressão que corresponde à derivada de g. E vamos ver o que acontece, certo? Quando eu digo força, mas respeitando a matemática, certo? Vamos lá, você vai entender. Eu acho que vai ajudar se eu colocar aqui no cantinho a expressão para a derivada de g. É essa mesma expressão aqui, trocando f por g, né? Então é o limite, quando ΔX tende a zero, de g de x mais ΔX menos g de x sobre ΔX. E a derivada de h de x é o limite, quando ΔX tende a zero, de h de x mais ΔX menos h de x sobre ΔX, certo? Então a gente quer que, com manipulações que faremos aqui nessa expressão, apareçam expressões como essas aqui, ó.
Como isso não está muito óbvio, né? A gente força a aparecer. Vamos começar com o G e vamos ver o que acontece. Aí a sacada, gente, é nós fazermos o seguinte aqui. Eu diria que esse é o ponto crítico do desenvolvimento. Ponto crucial, certo? A gente vai escrever aqui G de x mais ΔX, certo? Vezes H de x mais ΔX. Daí, eu vou colocar aqui, ó, menos G de x, H de x mais ΔX. Vejam, isso é feito de maneira absolutamente intencional, muito embora a gente não tenha certeza de onde isso irá nos levar. Mas por que de maneira intencional? Porque com este termo aqui introduzido, nós podemos pôr aqui em evidência o h de x mais ΔX. Pondo ele em evidência, nós ficaremos com g de x mais ΔX menos g de x. E aí, ó, é isso que a gente quer, certo? Entendeu? Porém, nós não podemos simplesmente introduzir um termo assim numa expressão, a menos que nós o compensemos com outro termo. Vocês entendem que a soma, esta soma aqui é zero. Então eu posso introduzir esse termo desde que eu compense com outro de tal forma que a soma é zero. E aí não altera nada mesmo. E o resto é só repetir, certo? Menos g de x, h de x, tudo sobre ΔX. Pois bem, observe que se a gente esquece essa parte em azul, que de fato é igual a zero, né? Nós temos exatamente a expressão de antes, certo? Mas com essa introdução aqui desses termos, nós agora podemos pôr aqui agora o h de x mais ΔX em evidência. Ficamos com limite, quando ΔX tende a zero, de g de x mais ΔX menos g de x, multiplicando h de x mais ΔX, certo? E agora vamos ver o que acontece com o resto. Nós temos agora que trabalhar esses dois termos. Aí você tem uma grata surpresa. Você percebe que você pode pôr aqui, ó, o g de x em evidência. Então, mais g de x. E o que sobra é o que você deseja. H de x mais ΔX menos H de x. Percebe? Essa diferença aqui, ó, que você gostaria que aparecesse de alguma maneira. Tudo isso dividido por ΔX. E agora vem a aplicação de algumas propriedades de limites, né? Em primeiro lugar, nós podemos dividir separadamente por ΔX. Para ganhar tempo, eu vou fazer isso aqui mesmo. Nós podemos tirar esse ΔX daqui, colocá-lo aqui e aqui. Certo? Vocês entendem qual é a ideia, né? Então, vamos lá. Então, ficamos com limite, quando ΔX tende a zero, de quê? De g de x mais ΔX menos g de x sobre ΔX, certo? Vezes h de x mais ΔX, mais, e agora vamos pôr o ΔX aqui, né? Então, estamos dividindo esses dois termos separadamente, certo? Mais g de x vezes h de x mais ΔX menos h de x sobre ΔX.
Então, só fizemos uma pequena manipulação algébrica, mas obviamente totalmente intencional, porque nós temos aqui, ó, a expressão que aparece aqui e aqui a expressão que aparece aqui, certo? Só que agora nós temos que separar esse limite aqui em outros, certo? Para que apareça o limite só dessa expressão e o limite só dessa expressão. Só então a gente vai poder escrever a derivada de g e a derivada de h. Bem, primeiro, o limite da soma é a soma dos limites. Então nós temos o limite de ΔX, ou o limite quando ΔX tende a zero, desculpe, de g de x mais ΔX menos g de x sobre ΔX h de x mais ΔX, mais o limite, quando ΔX tende a zero, de g de x vezes h de x mais ΔX menos h de x sobre ΔX. Certo? Limite desta soma aqui é igual à soma dos limites. Daqui para frente, o que é que nós temos? Eu vou copiar aqui esse último resultado para a gente levar para a página seguinte. Continuando aqui, certo? Só um momento. Ok. Bom, aí continuando aqui, o que é que nós temos? Ora, quando ΔX tende a zero, h de x mais ΔX tende a h de x, certo? Agora nós vamos usar outra propriedade, que o limite do produto, aqui nós temos um produto, é igual ao produto dos limites. Então, nós temos o limite, quando ΔX tende a zero, de g de x mais ΔX menos g de x sobre ΔX, vezes o limite, quando ΔX tende a zero, de h de x mais ΔX. Certo? Mais agora o limite do produto é igual ao produto dos limites, mais o limite de g de x quando ΔX tende a zero, vezes o limite quando ΔX tende a zero, de h de x mais ΔX menos h de x sobre ΔX. Pois bem, ó, esse limite, como comentei há pouco, é simples, certo? Quando ΔX tende a zero, h de x mais ΔX tende a h de x. E este aqui mais simples ainda, porque nem aparece o ΔX aqui, né? Então, quando ΔX tende a zero, você se mantém o g de x, já que ele nem depende do ΔX. Aqui, por sua vez, é a derivada de g, e aqui é a derivada de h. Então, no final, nós temos derivada de g vezes h mais g vezes a derivada de h. E isso conclui a demonstração, certo?
um exemplo. Eu vou apresentar um exemplo simples, tá, gente? Só para a gente testar a regra. Seja f de x igual a 2x mais 1 vezes x ao cubo. A primeira função seria g de x é 2x mais 1, e a segunda, que seria h de x, é x ao cubo. Pela regra do produto, como é que a gente faz a aplicação dessa regra? É a derivada da primeira, 2, pela segunda, x3, mais a primeira, 2x mais 1, pela derivada da segunda, 3x2. E agora vamos simplificar, certo? Então, 2x ao cubo mais 6x ao cubo mais 3x ao quadrado. Juntando aqui esses dois termos, ficamos com 8x ao cubo mais 3x ao quadrado, certo? Então está aqui a derivada da função pela aplicação da regra do produto. Mas sem o uso da regra do produto agora. F de x, que é 2x mais 1 vezes x ao cubo, pode ser reescrita como 2x à quarta, concordam? Mais x ao cubo. E aí nós temos que f' de x é 8x ao cubo mais 3x ao quadrado. Obviamente o mesmo resultado. É claro que esse exemplo não faz uma boa propaganda da regra do produto, porque foi mais fácil simplificar a expressão para f de x, né, antes, para daí calcularmos a derivada. Aliás, isso é uma regra quase que universal, certo? Se você puder simplificar a expressão para a função antes de derivá-la, melhor. Quase sempre é assim. Mas a nossa intenção aqui foi mostrar que o resultado é o mesmo, certo? Agora, se você tem funções do tipo f de x igual a x vezes seno de x, e aí você quer calcular a derivada de f, aí não tem como simplificar aqui, tá? Você realmente tem que aplicar a regra do produto. Ok? Então, é isso. Observe que essa demonstração é um pouco mais longa do que as anteriores, mas ela nos ensina muito sobre a importância de manipulações matemáticas e do uso da criatividade na matemática.